Não é obrigatório sair tudo na ordem, não. Então vamos que vamos. Página 5, primeiro volume dos 12 que nós destruiremos, Física A. Exercício 0114. Com relação às afirmações abaixo, some as que forem corretas. O Sol está em movimento em relação à Terra. Se eu ficar observando aqui da Terra como referencial, eu olho para o Sol e está num lugar. Passa um certo tempo, eu olho para outro e está em outro lugar. Ele mudou de posição em relação à Terra com o passar do tempo. Isso é estar em movimento. Beleza? Se um corpo estiver em movimento em relação ao referencial, então estará em relação a qualquer referencial. Para vocês eu estou em movimento, aí na argumentação dele eu estou em movimento para tudo nessa vida, não? Para o referencial no giz eu estou em repouso. Cuidado, né? Os bracinhos estão se mexendo, as perninhas estão se mexendo, mas o corpo como um todo está à distância zero do giz, já que eles estão se encostando. Então é isso aí, cuidado com essa história aí. Movimento e repouso são coisas relativas, nunca absolutas. Detalhe, vamos viajar um pouquinho. Há ainda uma discussão muito primordial na física, que está ocorrendo, né, num ambiente de nível superior, na faculdade, e doutores, né, se bicam ainda para tentar entender se de fato existe um espaço absoluto no qual a gente possa... porque assim, toda a física newtoniana se baseia em que existe um referencial que eu posso usar para medir tudo. Assim, eu posso pegar um referencial lá no espaço, e o Newton falava, tem uns... Né, ele falava no livro dele, nesse momento podemos dizer que o objeto está em repouso absoluto, em repouso em relação ao espaço. Mas não existe essa ideia, né? A gente nunca conseguiu confirmar experimentalmente a existência de um éter, de uma coisa que mesmo no vácuo está ali, determinando os confins do universo, certo? Determinando que ali existe alguma coisa. Mas existe em física moderna experimentos indicando que talvez possa existir alguma coisa no vácuo, que pode existir um éter, como os filósofos falavam anteriormente. Então tu vê, mesmo na física, não existem certezas. A física ela é um modelo matemático para tentar representar a realidade, cheio de errinhos, que a gente tem que ir aprimorando com o passar do tempo, né? E essa discussão ainda está viva, né? Se existe realmente um espaço, um referencial melhor para observar a natureza. Einstein não concorda, né, com referenciais assim, e Mach também é outro físico que não admite essa história. A física ela deve ser a mesma de qualquer ponto de vista. Para quem quiser continuar na física depois, essa encrenca aí vai consumir bastante tempo. 04. Se um corpo A estiver em movimento em relação ao corpo B, e B estiver em movimento em relação ao corpo C, então A estará em movimento em relação a C. Tu vê, tem que parar para pensar nessa história, cara. Eu só conseguiria pensar colocando objetos na minha frente. Eu ia pensar em 3 pessoas. Então assim, vamos pensar. Tem a pessoa, o objeto A, o objeto B e o objeto C. Certo? Diz que A está em movimento em relação a B. Então o B está parado, o A está indo para lá. Pode ser? E B estiver em relação a C. E B estiver em movimento em relação a C. Para o B estar em movimento, eu posso dizer que ele está indo para lá. Essa é a velocidade do A, essa é a velocidade do B. Tudo bem? Beleza? Então, A estará em movimento em relação a C. Nessa minha hipótese, de fato, né, o A vai estar em movimento em relação a C, porque como o C é mais rápido, certo? O A e o C não vão estar em repouso em relação ao outro. E aí, confirmou o que ele disse? Não necessariamente. O B pode estar em movimento. O B pode estar em movimento. Pode ter uma série de outras possibilidades, né? Mas eu quero só um argumento que torne falso o que ele falou. É o suficiente para te decidir. O C pode estar na mesma velocidade que A. Obrigado. O C estando na mesma velocidade, do A, eles vão estar lado a lado, né? Ou seja, sempre lado a lado. A posição de um não muda em relação ao outro com o passar do tempo. A e C estão em repouso em relação ao outro, mesmo ambos estando em movimento em relação ao corpo B, certo? De novo, se A estiver em movimento em relação a B, A está indo para lá e B está parado. Oi, B. Beleza. E B estiver em movimento em relação a C, o B está parado, passou o C. Oi, C. Concordas? Beleza. Então A e B estarão em movimento. Então A estará em movimento em relação a C. Aí
está dizendo que o C que passou para lá e o A que passou para lá necessariamente vão estar em movimento um em relação ao outro. Não é necessário isso. Se o B, oi B, está ali parado B, eu sou o A, esse é o C, nós dois estamos em movimento em relação ao B e estamos parados um para o outro. Tudo bem para vocês? Então, destruímos a ideia dele. Não tem como ser verdadeira, basta uma confirmação errada. 08. Pois não. Mas se o C e o A tiverem velocidade diferente, mas não mudarem a distância um ou outro, eles vão estar em repouso, então. Mesmo com velocidade diferente, eles vão estar em repouso. Agora temos que raciocinar. Como é que eles podem estar mantendo a distância um em relação ao outro, mas com velocidades diferentes? Porque a velocidade média é a mudança da posição com o passar do tempo, né? Então eles têm que estar mudando de posição na mesma taxa para continuarem um ao lado do outro. A não ser que tu meça de referenciais diferentes essas velocidades. Certo? Mas bacana, gostei de ver. Comentáriozinho? Não? Show de bola, galera. Gostei de ver. Obrigado pela participação, hein? Uma criança dormindo pode ou não estar em repouso? Depende do referencial. Claro. Então ela pode estar em repouso, né? Ou não estar em repouso, né? Certo? O cara só assinalaria como falso isso se ele... a criança dormindo está parada. Certo? Ele está considerando que a Terra é o referencial, né? A criança dormindo está em altíssima velocidade em relação ao Sol. Concorda comigo? Então uma criança dormindo pode ou não estar em repouso. Eu diria que é verdadeiro. Certo? Agora, não gosto desse tipo de questão que tem um pouco de filosofia ali. Como assim? A criança pode ser sonâmbula? Tem uma série de bizarrices que pode acontecer, né, nessa criança dormindo. E tu vê esse tipo de questão bizarra, cara, eu fico cabreiro. Na UFSC, eu não assinalo mais. Eu, às vezes, que eu tentei, quero gabaritar. Eu já perdi item na UFSC porque assim, não tem. Da última minha que eu errei foi aquela dizer, o cara afirma na UFSC, o autor da UFSC diz que fisicamente caminhar numa rampa é o mesmo que andar de salto alto. E eu assinalei como falso, não assinalei a questão, né, e estava como verdadeiro. Andar de salto alto é fisicamente equivalente a andar numa rampa, andar numa descida. Tu vê, cara, ó, eu entendo a galera que concorda com isso, eu entendo, mas nunca andaram. Nunca curtiram um carnaval. Eu já andei de salto alto, muitos carnavais atrás. E assim, quando tu anda numa ladeira, meus amigos, é totalmente diferente, porque o teu próximo passo ele vai estar num nível inferior ao passo anterior, certo? Então a mecânica de quadril, o caminhar é totalmente diferente. Mas eu acho que o cara queria que pegasse uma pessoa no salto alto, uma pessoa no plano inclinado e fizesse o diagrama de corpo livre. Aí o diagrama de corpo livre vai ser o mesmo. Aí justificaria dizer que fisicamente é a mesma coisa. Mas tu vê, cara, porra, não tem nada a ver, bicho. Não tem nada a ver. Caminhar em salto alto é totalmente diferente do que caminhar numa rampa. Mas perdi. E aí tu vê, se cair de novo, eu vou dizer que é verdade. Eu acho que não é, entendeu? Mas se eu fizer a UFSC de novo e cair, eu vou ser coerente com a UFSC. Isso é bizarro. Agora que eu estou tendo que estudar outros vestibulares, não estou tão focado na UFSC devido a mudanças aí nas minhas aulas, eu estou descobrindo que tem um vestibular de uma questão é um gabarito, energia renovável, eólica, é renovável. E outro vestibular não é renovável, tu acredita nisso? Tu estuda o teu vestibular, tá, cara? Tu baixa as provas amanhã, tu baixa as provas do teu vestibular dos últimos 5 anos e do teu. Ah, mas eu vou fazer 5 vestibulares, vai diminuir o rendimento em todos eles. O ideal é tu focar 2, eu vou estudar a prova de 2 vestibulares, o cacuete dos professores, as questões mais bizarras que eles dão a resposta fora da casinha. E estudar isso, tá? Isso é importante, beleza? Então tu vê que viagem. Quando uma criança em um trem diz que as árvores estão se movendo, ela pode estar certa. Com certeza, para ela, o referencial é o trem. Concordam comigo? Ficamos com quanto? 24, 25. O que o gabarito diz? Tá certo. Obrigado. 1,16. Um observador situado em um veículo que se move para a direita com velocidade v, deixa cair uma pedra. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o movimento dessa pedra do ponto de vista de um segundo observador que se move também para a direita com velocidade v em relação ao primeiro?
cara, tu vê, o cara pegou a questão do caminhão e deu uma avacalhada nela, né? O cara pegou a questão do caminhão do primeiro ano e deu uma pimentada nela. A do caminhão era só isso, o caminhão tá indo pra lá e deixou cair o objeto. Pra vocês, a gente já viu, né, que a trajetória fica assim, beleza? Só que esse cara diz que tem um sujeito ultrapassando esse caminhão com uma velocidade V em relação ao caminhão. Cuidado, se tu ler rapidamente, parece que eles estão lado a lado, entendeu? Certo? Que os dois têm velocidade V. Não, o caminhão tem velocidade V em relação ao chão e o cara que ultrapassa na hora da queda do objeto tem velocidade V em relação a esse cara aqui. Ou seja, a velocidade dele em relação ao chão é 2V. Tudo bem para vocês? Primeiro, se eles estivessem emparelhados lado a lado, deixa o objeto cair, cai em linha reta só. Mas como esse cara está ultrapassando e o objeto vai continuar acompanhando esse cara, o objeto fica para trás enquanto cai. Agora sim justificaria a trajetória que nós tínhamos pensado na hora do caminhão caindo com a pedra, né? Agora sim. Tu vê, para ter essa trajetória, alguém tem que deixar um objeto cair enquanto tu passa por essa pessoa. E o objeto fica para trás enquanto cai. Esse movimento vertical é acelerado, o movimento horizontal é uniforme, o que faz acontecer a parábola descrita. Depois a gente pode calcular essa parábola, tá? Futuramente, aqui na física, nós vamos pegar a equação do movimento horizontal, a equação do movimento vertical, isolar numa, substituir na outra, e vamos achar a equação que descreve fisicamente o movimento, que é uma parábola, certo? Dá para fazer isso daqui a pouco já, vamos ter física e matemática para tal. E tinha essa trajetória aí? Qual era a letrinha? D. E qual é o gabarito? D. Muito obrigado. 0119. Discursivo. Meu Deus. Essa aqui é a 0116, que é a letra B. E o que é essa 01? Ah, tá, não. Só me perturbei as ideias. Que eu usei para outra história, né? Trajetória e B. 017. Agora sim. Volta à Terra. Um móvel percorre uma trajetória de acordo com a equação horária. 8 mais 3 vezes t menos t ao quadrado. Cuidado, hein? Um móvel percorre uma trajetória de acordo com a seguinte equação. É uma parábola essa equação. Essa equação é a equação de segundo grau, né? Cujo gráfico é uma parábola, concorda comigo? Posso afirmar que a trajetória é uma parábola? Perigoso, hein? Essa equação informa a posição com o passar do tempo, né? Não informa a posição x de acordo com a posição y. Então cuidado, esse cara pode estar andando em linha reta, beleza? A posição dele está variando com o passar do tempo de forma quadrática, equação de segundo grau. Mas não significa que ele esteja, por exemplo, descrevendo uma parábola como essa. Esse cara pode estar andando em linha reta, o que está mudando é a posição de forma quadrática. Cuidado com isso. Beleza, o que ele quer saber? Deixa eu ver. Em que instantes o móvel passa pela posição 8? Me ajudem, por favor. Claro, S de space, né? Posição 8. Já que ele falou que a posição é 8, eu vou ser obediente. Como é que eu resolvo essa equação de segundo grau? Pode usar o dia a dia, não tem problema. Passa o 8 para o outro lado, vai ficar como então? Isso, menos 8 mais 8. Mais 3t, né? Menos t ao quadrado. Igual a zero. Não importa onde vai colocar igual a zero. Igual não tem lado. Vai zerar esses caras. Bota o... Como é que é? Tem várias opções, né? Como é a primeira, vamos fazer de todas as maneiras. Vamos fazer de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Pôr o t em evidência. É muito legal colocar o t em evidência nesse caso. Vamos ver. Menos t ao quadrado dividido para t dá menos t. Mais 3t dividido para t dá mais 3. Se uma multiplicação está dando zero, ou o primeiro elemento dessa multiplicação é nulo, ou o segundo elemento da multiplicação é nulo. Menos passa mais, se preferir, mais passa menos, multiplica tudo por menos 1, né? T igual a mais 3 e 0. As duas respostas. Tu poderias ter feito soma e produto, né? A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A.
Tu descobre quem é a soma das raízes, menos B sobre A. Menos 3 dividido para menos 1. 3. Descobre quem é o produto C sobre A. Como C é 0, 0. Números que multiplicados dão 0, somados dão 3. Um deles é 0, o produto dá 0. O outro é 3 para a soma dá 3. 0 e 3. Ou ainda Bhaskara, né? Que aí nesse caso seria muito infeliz se por Bhaskara nessa hora. Seria muito chato. Né? Então, para a gente se acostumando com esses métodos que nós vamos usar agora corriqueiramente. 0 e 3, letra B. 0, 1, 19. Discursivos, esses discursivos, cara, mesmo quando eu não pedisse, fosse tu, eu faria. E tampando a solução, não te esquece, o olho às vezes é trair, ele vai lá dar uma baixada e já pega de relance qual é a solução. Uma formiga parte do centro de um relógio de parede e sobre o ponteiro dos segundos desloca-se até a periferia. Beleza? Formiguinha caminhando no ponteiro dos segundos. Indo do centro até a periferia, a parte de fora do relógio, indo em direção à parte de fora do relógio. Responda! Qual a trajetória desta formiga em relação ao ponteiro dos segundos? Pô, cara, se tu for pensar como ela está parada para o ponteiro dos... Parada não, como o ponteiro dos segundos não está girando para ela, já que ela está em cima do ponteiro e ela gira junto com ele, para o ponteiro dos segundos, né, ele vai mudando de posição o ponteiro dos segundos, a formiguinha vai caminhando. E ela vai caminhando, e daqui a pouco ela já está lá, a formiguinha é rápida pra caramba. Então ela estava ali, né, passou o ponteiro de segundos para lá, já está aqui, agora ela já está ali e agora ela já chegou. Tu vê, cara, para ela, já que o mundinho dela é o ponteiro, o chãozinho está ali e ela vai caminhando, ó. Não importa agora que a Terra está a 100 mil km por hora, né, cara? Eu estou andando em linha reta aqui em relação ao chão. Porém, então, ó, qual é a trajetória? Retilínea, primeiro. Retilínea. Agora, desenhe uma possível trajetória desta formiga em relação ao fundo do relógio. Olha só, a formiga estava ali, agora lá, agora lá. Concordas? É uma das possíveis, né? Falou que ia dar a volta toda? Não falou, então essa é uma das possíveis. Professor, eu fiz assim, ó. Pô, sem problema, a tua formiguinha estava andando bem devagar. Ali já ferrou tudo. A tua formiguinha estava andando bem devagar, o ponteiro dos segundos conseguiu dar várias voltas antes dela chegar na extremidade, né? Aí ela deu... A minha não, ela foi mais rapidinha, minha formiga estava agoniada. E aí deu aquela outra trajetória. Tu vê, né, cara, como é que uma máquina vai corrigir esse tipo de questão, né? Certo? Tem que ter, né, até dá para fazer um programa que aceite uma certa gama de possibilidades. Mas tu tem que dar uma olhada, né, cara? Bater o olho ali para ver o que o cara está pensando. 0, 1, 20 para fechar essa página. A função horária dos espaços de um móvel é S igual a 5 mais 4t menos t ao quadrado, SI. Quantas vezes esse móvel passa pela origem da trajetória? Concordam que é muito similar a 0, 1, 17? A diferença é tu saber que origem significa S igual a 0. É isso aí. Já que nós sabemos que S igual a 0 significa origem, então é só botar 0 ali. E agora podemos nos divertir com essa equação de segundo grau. Soma e produto de novo, com certeza. Tu sabe, né, cara? Pra gente não ter que decorar que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, eu recomendei a vocês, transformem o coeficiente na frente do t ao quadrado em 1 e só pensa que a soma é o B com sinal trocado e o produto é o C, né? Certo? De qualquer forma, o aluno que está habituado então a usar a regrinha bem organizadinho, menos B sobre A, é a soma, o produto das raízes, C sobre A, também não tem maiores problemas, né? Se tudo der certo, em alguns meses vai estar aplicando o seu produto sem sujar as mãos, olhando para lá, raciocinando e cuspindo as respostas 30 segundos depois de olhar para a questão. Então, ó, menos B dá menos 4 sobre A, que é menos 1, 4, tudo bem? E o produto C sobre A, 5 dividido por menos 1, que é menos 5. Menos B sobre A e C sobre A. Quais são os números que somados dão 4, multiplicados dão menos 5? 5 e menos 1. Deixa eu conferir. Multiplicou dá menos 5, somou dá 4. Beleza. E aí, pessoal, ele passa na origem 2 vezes, então? Não, porque o x por ordem está negativo. Pois é, menos 1 segundo. Quer dizer que se o fenômeno
continuasse naqueles padrões, ele teria passado, antes do começo do fenômeno, ele teria passado na origem. Ou se eu estivesse medindo o fenômeno, né, anteriormente, eu perceberia que ele teria passado pela origem outra vez, mas isso aqui não ocorreu, pois tempo negativo não existe. Então ele passou uma vez pela origem. Deixa eu ver o que o autor fala. Fazendo-se S igual a zero, obtém-se como os raízes valores menos 1 e 5. Como na física só são utilizados instantes maiores que zero, t maior que zero, descarta-se a raiz t igual a menos 1. Assim o móvel passa pela origem apenas no instante t igual a 5, uma única vez. Beleza? Muito bem. Depois, qual foi a nossa próxima tarefinha? Página 8 e 9. Vamos ver se essa parte ficou mais divertida.